9, 100. Ufa, agora acabou. Gente, sejam bem-vindos ao programa Riqueza Canalizada. Hoje nós vamos contar a história de empreendedorismo de um personal. Venha se exercitar com a gente. Estamos aqui no estúdio Gleison Carvalho, personal trainer. E a gente vai conversar um pouquinho com o Gleison, né? Tudo Ele vai bem? contar um pouco a trajetória dele de empreendedorismo. E aí, Gleison, conta pra gente um pouquinho como você começou. Pois é, eu estava comentando aqui com a Letícia que eu nunca tive um sonho de ser um empreendedor. Nunca foi algo assim, desde criança, eu vou ser dono de um negócio. Eu não tinha essa pretensão. Eu fui respondendo às oportunidades que foram aparecendo ao longo da minha caminhada. Eu sempre trabalhei de forma registrada, primeiro numa ordem pública, depois eu trabalhei numa empresa privada e ali eu fui tendo algumas experiências profissionais que foram abrindo portas para que eu pudesse abrir o estúdio. E já vamos para 6 anos de estúdio. Olha só, 6 anos, gente. Isso porque ele não tinha o sonho. Mas, Gleison, nessa trajetória toda, né, que você estava comentando um pouquinho com a gente, como que foi esse processo de aprendizagem? Como foi esse acesso também ao estúdio? Legal. Eu tava contando para Lê que eu comecei, a própria faculdade de Educação Física não foi algo que eu sonhei na minha vida desde pequeno, vou ser um professor de Educação Física. Eu sempre gostei muito de esporte, principalmente futebol, e conversando com um amigo, o Adilson, ele falou, cara, por que você não faz faculdade de Educação Física? Sempre que a gente quer saber o resultado do futebol, lá nos jogos que a gente faz, você sempre come a bola, então Educação Física talvez seja um negócio legal para você. Falei, pô, que legal. Aí vim para Taubaté, ele me levou até a faculdade, lá eu entrei por um portão que estava tendo uma aula de basquete no dia. Eu achei bem interessante, achei legal a professora lá passando o conteúdo lá para os alunos. Aí logo na subidinha, assim, depois da quadra, tava o laboratório de anatomia. E aí eu passei assim, perto do laboratório e vi o pessoal tudo de jaleco, estudando no cadáver lá. Eu achei muito legal. Eu falei, nossa, isso aqui deve ser o pessoal de medicina. E aí, logo assim que eu estava saindo, eu vi um menino saindo e ele tirou o jaleco e atrás estava Educação Física. Eu falei, nossa, cara, que legal, Educação Física também estuda o corpo, porque até então a visão que eu tinha de Educação Física era outra. Em relação aos esportes só, né? Era isso, era tipo o professor que joga a bola na quadra e deixa os alunos se virar lá. Então, foi a partir daí que comecei a estudar e fui para a área da Educação Física. Educação Física. Muito legal, ó, gente, não sonhava com isso. Não era. E Gleison, você comentou comigo que começou um projeto ainda quando você estava na faculdade, em grupo. Isso, Conta exatamente. Pra gente. A faculdade de Educação Física, né, o curso, ele é bastante amplo, ele te dá várias possibilidades de trabalhar. Você pode trabalhar na área esportiva, na área educacional, você pode trabalhar na área de saúde. O primeiro contato que eu tive realmente com a profissão foi desenvolvendo um projeto que o Apóstolo L me desafiou a conduzir, que era o PPG, Perdendo Peso em Grupo. Ele pegou na época, preocupado com a saúde da igreja, ele falou, Gleison, a gente precisa deixar o pessoal magrinho. E você que é da área, você vai me ajudar a cuidar disso. E aí a gente começou a desenvolver lá na igreja, foi um projeto bem legal. Na época nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, estava eu como educador físico, tinha nutricionistas, fisioterapeutas, foi bem bacana, assim. E aí, a partir desse lançamento do Apóstolo L, dessa ativação na minha vida, que eu comecei a ir mais para a área de saúde, mais para aquilo que é o que eu trabalho hoje. Muito legal, gente. E deixou o pessoal magrinho. Brincando. Mas, Gleison, e você conseguiu depois, tirando esse grupo, né, que foi um start, né, uma ativação para você, como que foi depois o seu trabalho como personal, como foi chegando no estúdio? Ótimo.
como eu disse no início do programa, eu sempre gostei bastante de fazer esporte e eu sempre acompanhei e corri bastante com o Kiko, com o apóstolo Cristiano. E aí a gente corria junto, participava de provas, e aí eu conversava com ele sobre que rumos eu daria para a minha profissão. E aí ele me falou, eu vou te apresentar um amigo, um parceiro da empresa. E aí ele me apresentou o Pablo, um personal. Abraço, meu amigo. E aí a partir disso, o Pablo já é um personal experiente aqui na cidade, ele foi me ensinando, foi me direcionando. Ele me colocou para trabalhar mais voltado para prática de corrida de rua e treinamento funcional. Entendi. Foi onde eu desenvolvi também uma área que eu não tinha tido nenhuma experiência ainda. Aí eu busquei um curso, fiz um curso de especialização nessa área e comecei a oferecer assessorias de corrida. Comecei a trabalhar mais com a prática de corrida de rua. A partir dali, eu comecei a desenvolver mais o trabalho como personal trainer. Personal. Aí comecei a ter um ou outro aluno. Os meus primeiros alunos foram todos da igreja, pessoas que investiram na minha vida, ofertaram na minha vida. É muito legal. Muito interessante. Muito, muito interessante porque você já foi falando assim, de alguns processos que você passou na sua carreira, desde a faculdade, que você sempre estava aprendendo algo a mais. Sim. E aí depois você chegou a trabalhar em algum lugar ou você só ficou como personal mesmo? Isso. Aí quando eu me formei em 2010, eu prestei um concurso público para a prefeitura, passei nesse concurso e fui por 2 anos e meio trabalhar como monitor de esportes para crianças. Aí eu trabalhava com um público de 7 a 12 anos. Foi uma experiência muito legal, aprendi bastante coisa. Eu já desenvolvi um trabalho para crianças na igreja também e tive essa oportunidade, que foi bem legal porque você é recém-formado, né? Universitário, recém-formado, ninguém dá muita oportunidade, não tem tanta credibilidade assim. E eu consegui entrar na prefeitura. E ali foi onde, né, eu tinha uma entrada fixa por mês e eu pude comprar alguns acessórios, pude começar a investir um pouco mais no personal. Sim. Entendeu? Foi a partir desse período de 2 anos e meio trabalhando na prefeitura. Aí, depois desse período, o serviço na prefeitura era bastante legal, era bastante interessante por essa estabilidade financeira, mas era um trabalho que eu me vi um pouco limitado. Eu me vi assim, eu não tinha tanta perspectiva de crescimento, porque independente do que eu fizesse, eu iria ter o mesmo salário ou iria ficar na mesma função, a não ser que eu tivesse um cargo de confiança, essas coisas todas de político. Aí eu resolvi exonerar o meu cargo. Aquilo te incomodou, você não ia ter crescimento. Aquilo me incomodou. Eu gosto bastante de estudar, gosto bastante de procurar novas práticas, de estar aplicando treinos novos. E isso na prefeitura estava bastante limitado, né? Aí apareceu uma oportunidade, eu fui conversar com o apóstolo Hélio 1 mês antes do meu casamento, apareceu essa oportunidade. Junto a toda essa questão profissional, tinha a questão, né, pessoal. Aí 1 mês antes eu falei, apóstolo, apareceu uma oportunidade numa empresa privada, o que o senhor acha? Ele conversou comigo e falou, eu acho que é tempo disso na sua vida. Olha que loucura, né, apóstolo Hélio? 1 mês antes do indivíduo casar, ele fala, eu acho que é tempo de você sair de uma empresa estável e ir para uma privada. E fui. E aí, nessa empresa privada, eu digo que foi um tempo de refrigério. Porque um dos desafios da parte trabalhar com criança era justamente trabalhar com a criança. Porque eu trabalhava com uma parte de crianças que era um projeto social. Entendi. Então eram crianças bastante rebeldes, era uma situação bem difícil. Aprendi demais como pessoa, aprendi muito, 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 muito. Mas era muito estressante, muito mesmo. E aí eu fui para esse trabalho que era muito tranquilo, era muito sossegado. Eu trabalhava com terceira idade, era bolo todo final de aula, era presente no aniversário. Final de ano era presente. Eu digo que eu entrei lá 1 mês antes do meu casamento. Eu ganhei 34 toalhas de banho.
Gente, Elas me deram muita toalha de banho, eu nem sei o que foi feito daquilo, sabonete. A Stephanie sabe. Então, assim, foi bem legal. E junto a isso, era uma empresa que investia na formação dos seus profissionais. Então, eu tive a oportunidade de fazer cursos pagos pela empresa. Em momentos que eu não estava em aula, eu tinha a oportunidade de estar estudando. Então, eu aprendi muito, me desenvolvi muito profissionalmente também. E fui para uma outra área que eu não tinha experiência ainda. Só que, né, como tudo tem o seu tempo, Exatamente. né, o tempo da empresa privada se encerrou. Exatamente. E o que veio depois dessa empresa? Aí que é doido, né? E é legal como Deus conduz todas as coisas, né? E como eu falei, que eu não tinha um sonho, mas eu fui respondendo as oportunidades e buscando sempre saber o que Deus tinha para mim, qual o tempo das coisas. Quando eu saí dessa empresa, essa empresa fechou, ela mandou todos do meu setor, que era uma parte voltada para preventiva, para uma medicina preventiva, mandou todo mundo embora. Isso aconteceu no dia 5 de janeiro de 2016. No dia 5 de janeiro de 2016. No dia 7 de janeiro de 2016, eu recebi 2 ligações de senhoras que gostariam de começar um trabalho particular. Elas perguntaram assim para mim: professor, o senhor dá aulinha particular? Eu lembro até hoje a dona Terezinha me ligando e falando assim, eu falei, dou aulinha particular, sim. E aí eu tinha na minha casa um espaço, uma garagem, falei com o dono da casa que eu alugava, falei, ó, tem um muro aqui, eu preciso derrubar esse muro porque eu quero fazer da garagem um espaço maior, tudo bem? Quando eu arrumei com ele, ele deixou, abrir o espaço lá no dia 7. No dia 9, mais 2 me ligaram. Eu sei que no dia 11, que foi uma segunda-feira, eu comecei a minha primeira turma de idosos com 8 senhoras. Olha só. Comecei, então, dali, do dia 11 de janeiro de 2016, foi quando eu comecei. Foi a minha primeira turma de personal no estúdio. Aí, junto a isso, eu tinha 2 ou 3 alunos que treinavam comigo, mesmo na Unimed. E aí eles vieram também para o estúdio e ali começou essa empreitada. Essa empreitada. Uau! Gleice, você teve experiência nas 3 áreas, né? Você foi servidor público, trabalhou no CLT e hoje você é empreendedor. Você pode dizer pra gente que é mais vantajoso ser empreendedor ou não? Que é melhor continuar no trabalho? Desafio, como que é? Que desafio isso, mas com certeza ser empreendedor é muito mais vantajoso. Por uma série de fatores, né? Você tem muito mais desafios, como, por exemplo, você sofre muito mais oscilações, o mercado, né? Em um mês você está com uma carteira X de clientes, em outra você vê os clientes indo embora e aí a sua organização financeira, você tem que ajustar tudo. Mas essa é só uma questão, mas o fato de você ser dono do seu negócio é uma oportunidade tão grande de você desenvolver a criatividade, de você ativar uma característica do próprio Deus, que é a de criar novos negócios, né? O apóstolo Hélio, ele lançou uma palavra sobre a igreja, não especificamente sobre a minha vida, mas sobre a igreja, que foi num retiro, sobre novos caminhos de riqueza. E aquilo ali começou a borbulhar em mim, né? Começou a borbulhar que eu podia ser um produtor de riquezas. E eu lembro isso o tempo todo no meu trabalho. Eu lembro que eu posso estabelecer caminhos de riqueza, né? Riquezas financeiras, né? Em todas as áreas. Então, quando fala sobre você ser empreendedor, você ser empresário, geralmente isso dá aquele calafrio, né? Porque, nossa, mas como que vai ser o meu mês? E se eu não vender? Mas nós temos uma palavra sobre nós como igreja de que nós temos isso, nós estamos autorizados por Deus a construir caminhos de riqueza. Nós temos condições, nós temos habilidades e isso vai conduzindo o trabalho, né? Não é aquela questão de você todo dia dorme tranquilamente, sabendo que no dia
20, no dia 5 vai cair o pagamento na sua conta. Mas eu acho que nem assim, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, acho que a tranquilidade, ela é bem, né? São pontos de vista diferentes, porque a gente pode continuar, né, num trabalho e não dormir. Exatamente. Do mesmo jeito, com medo de perder ou de estar infeliz porque não pode ter um crescimento. E né? é bem interessante também, porque hoje eu consigo organizar o meu tempo para estar com a minha esposa, eu consigo organizar para estar com os meus filhos, eu consigo organizar o meu tempo para estar nos meus compromissos na igreja, eu consigo organizar o meu tempo para, se eu quiser fazer uma viagem, coisas que, para estar aqui, gravando esse programa, a gente está aqui num dia útil, então é uma liberdade muito interessante, mas que não se conquista de um dia para o outro, né? Eu acho que a grande questão é você ir alimentando, você ir entendendo que existe um processo, que existe um tempo. Eu estou há 12 anos formado, né? Há 6 anos só como personal, e eu vejo o quanto eu tenho ainda para crescer, para evoluir, então é muito satisfatório. Sim. Veio uma palavra na hora que você estava falando que é prioridades. Você consegue definir cada dia as suas prioridades. Exatamente. Consegue, né? Que um empreendedor, ele pode fazer isso, né? Agora já a pessoa, ela faz a prioridade dentro daquele limite. Você Exatamente. não, você tem um limite maior, né? Que você põe. Muito legal, Gleison. Muito bacana essa experiência. E, Gleison, fala pra mim, assim, o que vem, assim, de maior dificuldade que você teve nesse caminho todo que você percorreu. Olha, a minha formação, eu acho que eu posso pontuar que a minha formação como educação física, ela é uma formação, a graduação, ela não te forma para ser empresário, ela te forma para ser um professor. Então, acho que o principal desafio para mim hoje como empresa é justamente na parte da gestão. É aprender a gerir o negócio. Até porque o que eu gosto de estudar é a parte técnica. Eu gosto de estudar muito sobre desenvolver, sobre fisiologia, sobre musculação, cinesiologia, biomecânica, avaliação física, instrumentos de trabalho. Eu gosto muito da parte de execução, da parte técnica. A parte de gestão, de organização, para mim é a mais difícil. E graças a Deus que eu tenho a minha esposa que me ajuda, me auxilia nisso. A parte de marketing do negócio, você aprender a vender. São coisas que eu tenho aprendido, tenho buscado desenvolver. Converso bastante com o Kiko, que me ajuda sempre a estar pontuando. O Apóstolo L sempre me ajuda. Os workshops que acontecem lá na Riqueza Canalizada ajudam bastante a você ouvir pessoas que têm experiência na área. Isso, então, respondendo o que você perguntou, é a questão de gestão do negócio. Por conta da minha formação, entendeu? Sim. E aí eu fiz uma pós-graduação, fiz a pós-graduação na área de gestão, né? Não. Eu esperei que ele ia falar gestão, mas não. Fiz uma pós-graduação na área mais uma vez, na área técnica, que é na área de medicina esportiva. Mas, como eu disse, gosto muito de estudar. Pretendo em breve fazer mais voltado para a área de gestão. E onde você se vê daqui a alguns anos? O que você almeja? Eu falo para minha esposa, eu gosto muito de pessoas, eu sou do tipo aglomerado. Então, eu não me vejo não tendo esse contato com uma pessoa, com um aluno, tipo, trabalhando na mesa. Não me vejo, eu não me vejo sendo o cara do escritório. Eu me vejo sendo alguém em contato com as pessoas, trabalhando ali. Tenho vários sonhos, vários projetos profissionais, gosto muito da questão de formar novas pessoas, de formar novos profissionais. Então, tenho pretensões de pegar esses anos, essa experiência, desenvolver uma metodologia que graças a Deus, ela tem sido desenvolvida, eu tenho trabalhado numa metodologia própria. Essa é uma das coisas. Gosto muito da questão de multidisciplinariedade, trabalhar com outros profissionais, trabalhar com médicos, trabalhar com fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Legal. Esse trabalho onde cada um dentro da sua área une forças
é algo que eu acho fantástico e é algo também no qual eu pretendo conduzir a minha profissão. Quem sabe um espaço que tenha todos eles. Pois é, com o Gleison ali. Uma clínica, Muito legal. São sonhos. Muito legal. E Gleison, eu vi que você teve várias experiências, né? Tanto com crianças, com senhores mais idosos e tudo. Qual que é o seu público hoje? Quem que você atende? Como que funciona? Legal, Lê. Conta pra gente. Hoje, eu trabalho no estúdio e o meu foco é desenvolver nas pessoas a saúde. É trabalhar todos os aspectos relacionados à saúde. E para isso eu atendo, são várias necessidades. Eu atendo, por exemplo, crianças que precisam de um desenvolvimento muscular, tá com crescimento ósseo. Eu trabalho com mães, com mulheres que têm pouco tempo e precisam treinar e precisam de uma maior saúde e qualidade de vida para o dia a dia. Eu trabalho muito com uma proposta de qual é a sua demanda do seu dia. O que eu, como profissional, posso te ajudar a desenvolver a sua demanda diária com maior facilidade. E aí eu pego, por exemplo, militares que precisam fazer prova para passar num concurso lá dentro. Eu desenvolvo um trabalho para eles. Eu pego casais que querem treinar juntos, eu desenvolvo o trabalho para eles. Eu pego pessoas que tiveram algum problema sério de saúde e precisam se reabilitar. Então, o trabalho é bem amplo, entendeu? E é objetivo, entendeu? Eu não tenho um público exato, um público assim, fechado ou um trabalho único, específico. Sim. É de acordo com eu sento, converso, vejo o que a pessoa precisa, vejo se está de acordo com aquilo que eu tenho condições de oferecer. Uma vez que eu tenho condições de oferecer, a gente desenvolve trabalho nessa linha. Muito legal, gente. Se vocês tiverem mais interesse de conhecer o trabalho do Gleison, vocês seguem ele na rede social, qualquer Gleison. É @personalgleison. Como a gente não pode encerrar sem aquela mensagem, para você que quer ser empreendedor, o Gleison vai deixar aquela mensagem. Olha, é bastante interessante essa questão que eu falei para vocês de que eu não tinha um sonho de ser empreendedor, mas eu fui respondendo às oportunidades e fui entendendo cada estação da minha vida. E existem estações onde a gente está sendo gerado, onde a gente está aprendendo, você está desenvolvendo. E em todas elas, eu sempre tive aquilo que Deus tinha para a minha vida, aquilo que Deus quer. E Deus, como eu disse, nós temos uma palavra sobre nós que é nós temos a possibilidade de fazer novos caminhos de riqueza. Então não tenha medo, porque não é pelas suas forças. Se você pegar o Gleison há 15 anos atrás, quando eu cheguei em Taubaté, jamais eu me imaginaria como eu estou hoje. E o legal é que eu vejo o que eu imagino hoje, para mim, eu sei que Deus vai me levar além daquilo que eu imagino. Então eu queria deixar um versículo para que esse versículo ministrasse o seu coração, que está lá em Coríntios, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu tenho certeza que aqueles sonhos que Deus tem colocado na sua vida, nele você tem condições de realizar e por ele você tem condições de ser bem-sucedido. Uau! Vocês não podiam ficar sem essa. E como eu não sou boba nem nada, vou encerrar o programa porque agora é hora de eu fazer aquele exercício. Gente, tchau, tchau e a gente se vê no próximo programa, hein? Canalizada é um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.